temos um texto longo, que é a parábola do filho pródigo. É um conto, uma parábola que Jesus contou para poder ensinar ao povo o que é misericórdia. Ensinar ao povo o amor de Deus pelos perdidos. Ensinar ao povo o amor de Deus por aqueles que estão próximos e por aqueles que estão distantes. Porque Deus nos ama de forma incondicional, igreja. Independente da minha situação e da sua. Nós podemos nos afastar de Deus e não querermos a Deus. Mas Deus, Ele sempre vai nos amar e quer que nós estejamos próximo a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Existe algo que Deus deixou para a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, chamado livre-arbítrio. Ou seja, vontade própria, de poder decidir o que nós queremos da nossa vida, o bem ou o mal, servir a Deus ou servir ao mundo, amar as coisas de Deus ou amar as coisas do mundo. Nós decidimos isso. E Deus não interfere nas nossas escolhas. Diga: eu tenho livre-arbítrio. Assim não, né? Não saiu nem na gravação. Diga: eu tenho livre-arbítrio. Eu decido sobre a minha vida. Então olhe para quem está do teu lado e diga: decide o melhor, escolha o melhor, escolha Deus na sua vida. Nós escolhemos. E Jesus, ele conta esta parábola desse moço, desse jovem, o filho mais novo de um fazendeiro, que decidiu que não queria mais ficar na casa do pai. E tomou esta decisão e levou até a última consequência. Porque o que nós praticamos na vida tem uma consequência. É a lei da reciprocidade ou a lei da semeadura. O que você faz, você vai receber. Todo ato que nós tomamos, toda decisão, terá uma consequência, boa ou ruim. Depende de cada um de nós. E Deus não vai interferir nela. Mas a pergunta hoje é: o que levou este jovem, que tinha tudo, diga, tinha tudo, casa, pai, mãe, saúde, dinheiro, trabalho, amor, compreensão, carinho, mas decide um dia: não quero nada disso mais para a minha vida, eu quero viver a minha própria vida. Às vezes nós não entendemos as decisões das pessoas. Às vezes nós não compreendemos as decisões das pessoas. Porque para se tomar uma decisão, nós analisamos várias situações que estão correndo na nossa vida. E certamente na vida desse jovem, muitas coisas estavam acontecendo que o seu pai não estava observando, que a sua família não estava observando, não estava vendo, porque estava dentro do coração dele. E o que está dentro do coração do homem, o homem não pode ver, a não ser que Deus o revele. Porque somente o Senhor, Ele sabe o que passa dentro do seu coração.
Olhe para o seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, e diga assim: olha, só Deus sabe o que passa dentro do teu coração. Nem eu, que sou teu íntimo, sabe o que passa no teu coração. Somente o Senhor sabe disso. E algo se passou na mente daquele jovem, no coração dele, para ele tomar esta decisão. Se nós formos falar no linguajar evangélico, né? Linguajar protestante, nós vamos dizer que este filho pródigo, ele caiu. Ele foi para o mundo. Ele se afastou. Não é isso? Nós vamos falar? De repente, ele chegou para o seu pai e falou: olha, pai, eu não quero mais viver aqui, o Senhor me dá parte do que é meu e eu vou embora, vou viver a minha vida. Esse de repente não foi tão de repente, porque algo levou aquilo. Então eu quero dizer para a igreja que ninguém cai, ninguém se afasta de Deus, ninguém vai para o pecado, ninguém vai para o mundo de repente. Não. É um processo. Diga, é um processo. É um processo. É aos poucos. Situações que vão caindo no coração e vai crescendo, e a pessoa vai deixando, vai alimentando aquilo, e então ela toma a decisão. Para as pessoas que estão indo de volta, meu Deus, de repente ele tomou essa decisão errada. Não. Já fazia tempo que o seu coração estava maquinando aquela situação. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15. Eu conheci um pregador que ele, muito usado por Deus, né? Muito usado. Uma vez eu convidei-o para ministrar a palavra de Deus, e ele não veio. Ele não veio. E não deu satisfação. Aí eu fui procurar saber, né? Porque muitas pessoas convidam, conhecem, é uma bênção, né? Eu fui procurar saber o porquê daquilo. Será que ele não se agradou com o nosso ministério? Será que ele... O que aconteceu? E eu fiquei sabendo que aquele homem, todas as vezes que tinha uma grande comemoração, tipo Natal, Ano Novo, Carnaval, festa junina, sabe? Essas coisas do mundo, sabe? Rodeio, sabe? Famoso. Todas as vezes que acontecia algum evento grande, né? Ele se desviava para poder beber, para poder fumar. Falei, meu Deus. Então, eu vejo que é algo que já está no coração da pessoa, porque ela não está vigiando naquilo. O apóstolo João, ele vai nos alertar no versículo 15 de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a fraqueza da carne, a concupiscência dos olhos, ou a fraqueza dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não tem esse negócio, irmão. Hoje eu estou na igreja, sou pregador, e amanhã eu estou bebendo, usando droga. Não tem disso. Ou você é crente, ou você não é crente em Jesus Cristo de Nazaré. Ou você ama as coisas de Deus, ou você ama o mundo. Quando se fala que o mundo é o pecado que está no mundo, porque nós temos que viver neste mundo, porque se nós não formos viver nesse mundo, eu tenho que pegar uma nave espacial e ir para outro planeta. Então eu vivo neste mundo, mas eu não pertenço ao pecado que este mundo comete. E este jovem, ele estava com o mundo no teu coração. Então eu não posso servir a Deus com o mundo no meu coração, porque vai chegar um momento que eu vou tomar uma decisão, e essa decisão não será certa, como este jovem tomou. Oh, glória, aleluia. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. 2 exemplos de homens igual igual você. Alguns que venceram e outros que não venceram. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 38, vai falar sobre a família de Ló, que amava Sodoma. Tinham tudo para crescer na presença de Deus, mas amaram mais o belo do que a presença de Deus. Tanto que a mulher de Ló, que a Bíblia nem fala o nome, quando eles estavam fugindo de Sodoma, ela quis olhar para trás para ver o que estava acontecendo. E só nós olhamos para trás na nossa vida, pelos pecados que nós deixamos, pelas coisas ruins que nós fizemos, porque nós temos vontade de voltar. Porque senão você não olha para trás, porque o seu alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Mas temos também um exemplo de um que venceu. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel desejou no teu coração de não se contaminar com as coisas, com os manjares da Babilônia. Daniel mostrou para nós, é possível viver na Babilônia e não se contaminar com a Babilônia. É possível viver na Babilônia e vencer na Babilônia, porque ele foi o maior estadista deste país. Venceu, conquistou, sem se envolver com as coisas da Babilônia. Levante a mão para o alto. Diga: eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu estou na Babilônia, mas nada vai me contaminar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós vemos que este jovem, ele sai então da casa do pai. Não quero mais viver na proteção do meu pai. Não quero viver mais no amor do meu pai. Não quero viver mais nessas condições favoráveis para a minha vida material, minha vida espiritual. Mas eu quero viver no mundo. Decidiu. E foi. A palavra pródigo quer dizer aquele que gasta muito, né? Você conhece alguém assim que gasta muito? Não olhe para a esposa, não.
Não dá briga em casa. Ainda mais nessa época, né? De presentes. Glória a Deus. A palavra pródigo é aquele que gasta sem controle. Gasta além daquilo que precisa. Gasta aquilo que não tem. Acaba com a riqueza. Tanto que o pródigo, muitas vezes, ele tem que acontecer uma intervenção na vida dele. Intervenção judicial. Alguém tem que ser o tutor dele, porque ele não tem controle. Ele gasta tudo que ele tem. Então esse filho pródigo pegou a fortuna, a parte da sua fazenda, e correu para o mundo, para as orgias, para gastar nas orgias, com as meretrizes, com a farra, né? No meu tempo, o pastor Derval era farra, né? Agora é baladas, né? Acho que é. É isso, igreja? É, né? E esse jovem, cheio do dinheiro, eu vou gastar, eu vou aproveitar a minha vida. Coisa mais triste dentro de uma família, igreja, é quando se perde um filho, se perde uma filha para o mundo. Se a tua casa está na presença do Senhor, levante a mão para o alto e agradeça a Deus. Porque a coisa mais triste desta vida é você criar uma família, filhos na presença de Deus, e de repente eles não quiserem mais ficar na presença de Deus e ir para o mundo. Imagina a tristeza desse pai, né? Mas veja bem que ele não fez nada, ele deixou. E assim também Deus faz conosco. As decisões que nós tomamos, Deus não interfere, Ele deixa. Ele não interfere, é o livre-arbítrio. Esse pai deixou, e o filho foi. Ele desperdiçou tudo que ele tinha, e diz a palavra do Senhor, que ele havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Para ajudar ele, né? Já tinha gastado tudo, e naquela terra não se tinha nem o que comer mais. Ele já não tinha dinheiro, a terra não tinha fartura, imagina. As pessoas guardando o alimento, não vou dar, não vou doar para ninguém, vou guardar, porque pode fazer falta para mim também. Uma escassez, e ele no meio disso. E sentindo fome, diz a palavra do Senhor, que ele buscou os cidadãos daquela terra, um deles, e foi trabalhar para aquele cidadão, criando porcos, apacentando porcos. Um trabalho humilhante, né? Jesus contou essa parábola para judeus, e para o judeu é um trabalho humilhante criar porcos, porque porcos para ele é uma carne que não se come. E foi para esse trabalho. Mas isso não foi só que aconteceu com ele. Um jovem que tinha tudo, toda a regalia na casa do pai, começa a descer, perdeu tudo, começa a cuidar de um trabalho humilhante, e pior de tudo, começa a sentir fome, necessidade primária do ser humano, necessidade básica, fisiológica do ser humano, que é alimentar-se, e chegou no fundo do poço, como diz alguns, né? Querendo se alimentar de comida de porco, dos porcos, que os porcos ali comiam, mas ninguém a si mesmo lhe dava nada. No Salmo 42, vamos abrir o Salmo 42. Salmo 42, versículo 7, diz assim, olha, um abismo chama outro abismo. Só essa primeira parte. Um abismo chama outro abismo.
Ou seja, a pessoa que sai da casa do Pai, da presença de Deus, e vai querer viver no mundo, a tendência dela é só cair, a se afundar cada vez mais. Primeiro vem a decadência moral, depois vem a decadência espiritual. A pessoa morre espiritualmente e ainda não tem moral nenhuma na sociedade. O que aconteceu com este jovem foi isso. Ele estava neste lugar, no fundo do poço, mas tinha alguém que ainda o amava. O seu pai o amava. O seu pai o amava. Então, quando nós vemos alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, alguém que foi para o mundo, alguém que entrou numa decadência moral e espiritual, mesmo que eu o julgue e nem o ame mais, mas tem alguém que o ama, tem alguém que está olhando por ele ainda, tem alguém que ainda deseja que ele volte. Aleluia! E este jovem então, diz a palavra do Senhor no versículo 17, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele reconhece no seu coração que estava errado. Ele reconhece no seu coração que errou contra o seu pai, contra a sua família. Ele reconhece no seu coração que aquela vida que ele está vivendo não é vida para ele. Salmo 51. O salmista Davi, a epígrafe vai dizer que Davi confessa o seu pecado a Deus e suplica a Deus por perdão. Este salmo vai dizer que Davi, ele se arrepende e pede perdão para Deus quando ele comete pecado com Betseba, adultério. E quando ele comete homicídio contra o esposo de Betseba, Urias. O profeta Natã vai até Davi. Então Davi se arrepende. E este salmo vai falar exatamente isso. O que se passou com aquele jovem é que se passa com Davi nesse salmo, e é o que passa com muitas pessoas quando se arrepende. Aquela sensação do erro, da tristeza. Mas há uma esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Davi vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece. Para nós recebermos o perdão do Senhor, é preciso ter um coração quebrantado e reconhecer que nós estamos errados. Davi vai dizer no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me em mim com um espírito voluntário. Alegria de estar servindo novamente a Deus. Alegria do Espírito Santo não se afastar da nossa presença. No versículo 17 ele vai dizer: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Esse jovem então, no versículo 17, diz a palavra do Senhor que ele, caindo em si, reconhecendo que estava errado, reconhecendo o seu pecado, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Os pecados que nós cometemos, eles não são contra as pessoas, eles são contra Deus, porque você conhece a Deus. Aleluia. Então o filho, ele resolve voltar. Tem uma diferença, igreja, vocês sabem disso, entre ovelha perdida e filho pródigo. O filho pródigo resolveu voltar. Ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. Mas a ovelha perdida, ela perdeu o caminho. É diferente. Ele tomou uma atitude. Ele colocou no seu coração: eu não quero mais esta vida de sofrimento, de pecado. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele teve coragem. Ele tomou a decisão. E diz a palavra do Senhor que quando ele chegou à casa do pai, ainda de longe, o seu pai o reconheceu. Muitas vezes nós colocamos no nosso coração situações de, até mesmo de vingança, né? Contra aqueles que nos desprezaram, né? Não é isso? Contra aqueles que nos maltrataram, contra aqueles que pecaram, contra nós e contra Deus. Mas não é assim que Deus pensa. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. O pai de longe, ele viu o filho e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o pai disse aos servos: vamos fazer uma festa. Trazei-me o bezerro cevado, matai, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O pai põe nele a melhor roupa nova, limpas.
pai põe nele um anel. E o pai põe sandálias novas nos seus pés. E prepara uma grande festa. Isto mostra para nós a alegria do Senhor, quando aquele que estava afastado dos caminhos do Senhor, retorna para Ele. Mas ao contrário do pai, nós vemos o filho mais velho, questionando, porque o pai nunca lhe deu uma festa, porque o pai nunca matou um animal para ele comemorar com os seus amigos. E agora, vindo esse filho que gastou a fortuna do pai, o pai se alegra, o pai comemora. Às vezes nós temos essa situação, né, de amargura dentro do nosso coração. Lembra de Jonas? Deus fala para Jonas: olha, vai lá em Nínive, prega para eles, para eu não consumi-los, senão eu vou destruir aquela nação. Jonas reluta, porque Nínive era totalmente contra Israel, contra a nação de Israel. Eram inimigos. Aí Jonas fala: eu vou orar pelo inimigo. Eu vou orar para aqueles que querem nos destruir. Não. Na cabeça de Jonas, que eles morram. Serão inimigos a menos. Mas Deus também, além de amar Jonas, Deus amava Nínive. E nós muitas vezes queremos julgar. É igual os trabalhadores da vinha, que alguns foram chamados na primeira hora, outros no meio do dia, outros mais tarde um pouco, e outros no final do dia. Trabalharam só uma hora. E veio o Senhor, o dono da vinha, ele foi pagando para cada um. Começou pelos primeiros, deu um dinheiro para aqueles que trabalharam uma hora, e foi dando um dinheiro para todos aqueles, até aquele que trabalhou o dia todo. E eles se revoltaram. Aqueles que trabalharam o dia todo se revoltaram com o Senhor. Falou: olha, eles trabalharam só uma hora e está dando o mesmo tanto para eles do que está dando para nós. Isso não é justo. O Senhor da vinha falou: olha, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quero, quanto eu quero. Eu não faço injustiça contra ti, porque o que eu te prometei, eu estou te pagando. Assim é o Senhor nosso Deus. Deus é justo o tempo todo, igreja. Deus amava Nínive. Eu quero a salvação de Nínive. Jonas vai e prega a Nínive. Nínive se converte em jejum, em cinzas, em pano de saco. Deus se arrepende e não destrói Nínive. E Jonas fica todo ressentido e amargurado, porque ele queria que Nínive morresse ali todos os habitantes. Mas não era isso que Deus queria. Então, quando alguém se converte ao Senhor, mesmo que seja alguém que nós não queremos, igreja, porque às vezes isso acontece no nosso coração, alegra-se, porque isto é a vontade do Senhor para a vida daquela pessoa. Aleluia. E este jovem, o mais velho, o filho mais velho, ele se revoltou. Não é possível, esse meu pai está sendo injusto. Não. O pai falou para ele: olha, você está comigo o tempo todo. E Deus está perguntando hoje: tem te faltado algo, você que está na presença minha? Tem te faltado algo? Não.
Não falta nada, porque nós estamos na presença do Deus vivo, do Deus poderoso, do dono do ouro, do dono da prata, aquele que tem tudo, aleluia, todas as riquezas dessa terra. E este moço, este filho mais novo, ele estava perdido e foi achado. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Lembre-se, nós pertencemos à igreja de Cristo. As coisas do mundo são do mundo, e nós não amamos o mundo, nós amamos as coisas de Deus. Lembre-se, nunca deixe o pecado cair no teu coração e você tomar decisões erradas na tua vida por causa disso. Mas se acontecer, se infelizmente acontecer, há uma esperança. Quando há quebrantamento de coração. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. As tuas misericórdias, Senhor, são infinitas, ó Pai. Não tem fim. É por isso que nós estamos aqui na tua presença. Não podemos julgar, Senhor. Não podemos apontar, ó Pai. Nós temos aqui orar, Senhor. Porque também nós, ó Pai, estamos sujeitos, Senhor, aos mesmos erros, ó Pai. E o que, ó Pai Todo-Poderoso, nos mantém de pé é a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a nunca nos afastar, ó Pai. A nunca, Senhor, nos deixarmos, Senhor, e irmos, Senhor Deus, para lugares tortuosos, Senhor, que não pertencem ao Senhor. Espírito Santo de Deus, no momento, ó Pai, de fraqueza da nossa vida, porque são muitos, ó Pai. São muitos momentos, Senhor, que nós queremos largar tudo, Senhor. Muitos momentos, Senhor, que nós queremos deixar tudo, ó Pai. Devido aos problemas, Senhor, e devido àquilo, ó Pai, que nós colocamos e deixamos cair no nosso coração, Senhor. Não deixa, ó Pai, que nesse momento, Senhor, nós tomamos, ó Pai, decisões erradas, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo venha falar no íntimo, ó Pai, no mais profundo do nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nunca afaste, ó Pai, de nós, Senhor, a Tua presença. Fica conosco, Senhor, nos orientando, nos guardando, ó Pai. E nos ajude, Senhor, até que o Senhor venha, ó Pai. Até aquele grandioso dia, Senhor, em que nós, ó Pai Todo-Poderoso, estaremos contigo para todo sempre. Pai, que o mundo, Senhor, não venha nos influenciar, ó Pai. Mas que nós viemos, ó Pai, a influenciar o mundo, Senhor, com a Tua palavra. Jesus, nos ajude, Senhor, a ser melhores na face desta terra. Nos fortaleça, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, te agradecemos em nome de Jesus Cristo.